Vamos ver? Lucas 1,18. Disse então Zacarias ao anjo. A reação de Zacarias diante da palavra do anjo. Como sabeis? Ele duvidou de que sua esposa viria a engravidar. Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Talvez você que esteja assistindo essa palavra seja um sacerdote, um pastor, um obreiro dentro da igreja, e duvida de tudo. Duvida dessa palavra, mesmo ela com tanto fundamento. O Evangelho é para aqueles que são sensíveis, que têm os corações abertos, os ouvidos abertos. Tem muita gente em cargo elevado que não tem fé nenhuma. Lucas 1,18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Lucas 1,19. Página 66, a sua esquerda lá em cima. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te. Ó, ele foi enviado, foi Deus que lhe mandaram levar aquela palavra a Zacarias. E como Gabriel se refere àquela palavra que ele está entregando a Zacarias, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. Esse dar, de dar-te estas alegres novas, dar alegres novas, no original, essa expressão da palavra constante do Novo Testamento grego, a correspondente palavra transliterada é euangelizon. Euangelizon, neste texto significa trazer ou anunciar coisas novas. Veja, euangelizon, vem da palavra evangelho. Euangelizon, trazer ou anunciar boas novas. Eu fui enviado, eu lá na antiga aliança, mas meus pais fomos enviados para falar a lei, para entregar a lei. Só que desta feita, ó Zacarias, somos enviados da parte de Deus para evangelizar, para pregar, anunciar, trazer as boas novas, o evangelho. Aleluia. Porque quanto aos santos anjos, para pregar apenas o Novo Testamento, porque aqueles que falaram do Evangelho são apresentados na Nova Aliança, portando e falando, aqueles que falaram a lei, agora na Nova Aliança, são apresentados, portando e falando o Evangelho, enviados da parte de Deus. Tremendo, né, caro espectador? Tremendo, espantoso, assombroso. Deus nos chamou para assombrar mesmo. Esta palavra não é minha, é dos santos apóstolos e profetas, é de Cristo. Mas nós somos evangélicos ortodoxos, fiéis às origens de Cristo e dos seus apóstolos, filhos da fé cristã apostólica, reconhecedores da autoridade da palavra de Cristo e dos seus apóstolos. Porque até os anjos, queridos, está vendo? Que portaram e falaram a lei, agora na Nova Aliança, portam e falam o Evangelho. Quem seriam os homens então para portar e falar a lei, sendo que os próprios entregadores da lei, os anjos, agora na Nova Aliança, são apresentados portando e falando o Evangelho? Sexta razão quanto aos santos anjos para pregar apenas o Novo Testamento, e não mais a lei e os profetas, e não mais o Antigo. Página 66. Lá em cima.
porque até os anjos que entregaram a lei atualmente apresentam o Evangelho como a verdadeira palavra de Deus, bem como o conteúdo da profecia centrado em Jesus. Vou repetir. Porque até os anjos que entregaram a lei atualmente apresentam o Evangelho como a verdadeira palavra de Deus, bem como o conteúdo da profecia centrado em Jesus. Você sabia que consta da Nova Aliança a apresentação do Evangelho, os anjos apresentando o Evangelho como a verdadeira palavra de Deus? Você está prestando atenção? Eu vou te mostrar. E também nós vamos ver texto em que os mesmos anjos apresentam tal palavra verdadeira, tal palavra de Deus verdadeira, centrada, focada em Jesus. Veja bem o que eu falei, em Jesus. Em Jesus. Se é em Jesus, não pode ser no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não consta o nome de Jesus. O anjo, você veja já, ele revela bem claro que a palavra de Deus verdadeira está centralizada, a profecia está centralizada nos ensinos de Jesus. Ensino de Jesus se encontra no Novo Testamento. Vamos ver? Letra A. Página 66, a sua escrita lá em cima. Cristo, numa parábola, compara a pregação do Evangelho ao convite para participar de uma grande ceia das bodas. Jesus vai comparar o Evangelho a um convite a participar de uma festa, de uma grande ceia das bodas, de uma festa de casamento. Então, preste atenção. Jesus está comparando a pregação do Evangelho ao convite a participar de uma ceia. Repare, Mateus 22, verso 1, página 66 da sua esquerda. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então veja, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Então veja, o Evangelho é o convite a que os homens participem de uma ceia das bodas, e estes não quiseram vir. E estes não quiseram vir. Mateus 22, verso 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: este tem o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Ora, esta parábola é uma comparação da pregação do Evangelho. Porque veja, Cristo compara o envio que ele fazia de seus apóstolos aos homens para anunciar-lhes que tudo estava pronto, que o preço estava pago, que ele, Cordeiro, fora sacrificado, tudo estava pronto, seria sacrificado, tudo ficaria pronto. Era só os homens virem e desfrutarem de graça da vida eterna. Ele compara essa mensagem, que é constante do Evangelho, porque é o Evangelho que apresenta o trabalho feito, realizado. A lei dos profetas não apresenta o trabalho feito e realizado. Profetiza e promete o trabalho que seria